Acabamos de ver a campanha de marketing mais incrível de todos os tempos. A empresa ucraniana de drones e mísseis Firepoint atacou Moscou com uma eficiência sem igual, só para, obviamente, causar burburinho durante a feira Eurosatory. É uma piada. Claro que a Firepoint não agiu sozinha. Outras entidades e estruturas também participaram desses ataques realmente inéditos. Vou colocar o trecho da minha participação ontem na LCI e depois explico para vocês. Boa noite, Xavier. Boa noite, Marius. Boa noite a todos. Você é o homem que chega na hora certa com uma camiseta incrível que parece meio espalhafatosa. Pronto, parabéns, está ótimo. Aqui tivemos de tudo, tivemos outras variedades de palavras meio picantes com Gallagher Fenwick. Pronto. Então, explique pra gente. Vou explicar. Essa camiseta é oficial da Firepoint, empresa responsável pelos ataques de hoje. Por isso, há uma chama rosa segurando um míssil atrás de mim, simbolizando o Flamingo da mesma empresa. Pronto. Bom, toda a sua decoração é horrível, mas você é tão talentoso que a gente perdoa tudo. Explique para nós, Xavier Titelman, o que vemos na imagem do ataque, já que ela foi feita para marcar, assim como os ucranianos atiraram em uma das torres e cúpulas do Kremlin e atingiram a ponte da Crimeia. São eventos que talvez marquem esses anos de guerra. Exatamente. Como eles fazem para mirar desse jeito e conseguir esse resultado, esse tipo de disco voador que é lançado no ar? Então, atualmente, eles possuem vários meios diferentes e cada drone tem um objetivo distinto. Ou seja, você tem drones-alvo que vão ser cobertos com um tipo de alumínio que vão refletir ecos muito mais fortes do que os mísseis reais, de modo que os russos vão esgotar sua defesa antiaérea nos primeiros mísseis que estão chegando, e os mísseis reais depois vão conseguir penetrar nas camadas seguintes. Então, chegamos à superfície de Moscou. Moscou tem 3 camadas de mísseis de defesa, uma atrás da outra. E além disso, agora há bloqueios de GPS muito precisos. Até mesmo os entregadores e motoristas de táxi se perdem em Moscou porque há tanta interferência no GPS que eles não conseguem mais navegar normalmente. Mas apesar disso, os ucranianos desenvolveram uma capacidade de navegar sem GPS, principalmente porque eles têm uma navegação óptica. Ou seja, eles têm um caminho que é pré-programado, mas com reconhecimento do terreno. A orientação terminal ocorre quando identificam o alvo registrado, com fotos, já que os russos compartilham muitas imagens de suas cidades. Além disso, as fotos de satélite também fornecem essas informações. Quando o drone, que é lançado a 1000 km de distância, reconhecer seu alvo, com o GPS que continua funcionando, ele vai ser capaz de atacar diretamente, com o resultado que acabamos de ver aqui. explique para nós a imagem que vimos há pouco, as interceptações. Vamos lá, vamos voltar ao nosso assunto. As interceptações. Já vimos uma sequência, agora veremos outra com o drone sendo destruído em voo por um projétil. Pronto, Xavier, funcionou. A interceptação dos russos deu certo. Mas há, vamos dizer, 60% dos mísseis ucranianos que são interceptados. Então, os 30% que passam já são os mais cruciais para os ucranianos, já que boa parte dos drones que são interceptados são drones vazios, drones isca, que servem apenas para esgotar a defesa aérea. Quando você tem apenas 16 mísseis em um sistema de defesa aérea russo e 40 mísseis ucranianos chegando ao mesmo tempo, alguns vão passar. Mas os russos fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é que hoje os ucranianos disparam mais mísseis do que os russos, e isso é fundamental. Desde fevereiro, eles conquistaram a vantagem em termos de quantidade. Eles possuem sistemas de resistência à guerra eletrônica e à inteligência artificial bem mais eficientes que os russos, por isso alcançam esses resultados. Xavier Titelman, seu canal no YouTube merece ser recomendado, pois traz muitas informações. O que vivemos agora é uma reviravolta? Em certos momentos, os russos recuperaram a vantagem. Agora, os ucranianos parecem retomar. Um belo pombo. Isso é duradouro? Na sua opinião, de forma duradoura, eles conseguiram ganhar vantagem mesmo. Eles deixaram os russos para trás. Estamos em um ótimo momento para os ucranianos em 2 pontos. Na linha de frente, está claro que eles ganharam vantagem na guerra com drones. Eles produzem mais e têm tecnologias que são mais eficazes. Os russos ficaram até 2 anos atrasados, especialmente em inteligência artificial, por apostarem demais na fibra óptica, que não era essa melhor tecnologia. Agora tentam recuperar o atraso. Eles foram superados tecnologicamente e em número na linha de frente.
No longo alcance, os russos enfrentam sérios problemas com os mísseis que vêm lançando e ainda produzem. Ainda há 200 componentes ocidentais, e esses componentes estão cada vez mais raros. Os Emirados Árabes Unidos e a Turquia eram pontos de conexão para comprar esses componentes indiretamente. No entanto, os Emirados não gostaram muito de ver componentes russos acabarem nas cadeias iranianas. E então, os Emirados acabaram recebendo de volta componentes que tinham ajudado a Rússia a contornar as sanções. A Rússia enfrenta mais dificuldade que o normal para obter essas tecnologias, enquanto os ucranianos conseguem facilmente do Ocidente. Os russos encontram obstáculos crescentes. O aumento e a aceleração da produção ucraniana tornam-se cada vez mais importantes. E os russos estão tendo cada vez mais dificuldades, até mesmo para simplesmente manter o nível de 250 projéteis disparados por dia. Os ucranianos não só aumentam seu volume, como têm 2 novos tipos de mísseis, especialmente balísticos, que chegarão a partir de agosto e foram anunciados para serem lançados na região de Moscou. Primeiro, preciso explicar sobre a camiseta. Ela é simplesmente o Flamingo. Atacaremos Moscou, como previsto. Atrás de mim, de fato, é realmente o pequeno Flamingo rosa com seu pequeno míssil. E ali, ao lado, você tem o míssil FP-FP7. O que é o FP-FP7? É o equivalente ucraniano em desenvolvimento do ATACMS, ou seja, mísseis que vão alcançar 250 km de distância. E até este verão haverá o FP-FP9. O FP-FP9 transporta 800 kg de carga militar. São mísseis, não mísseis de cruzeiro, que chegam devagar e que os russos já têm dificuldade para interceptar. São mísseis balísticos que chegam muito alto, que atingem 5.000 a 8.000 km por hora. Fica ainda mais complicado, e a Rússia mostra diariamente ser uma peneira em defesa aérea. Primeiro, porque metade dos Pantsir produzidos pela Rússia já foi destruída, considerando apenas o que pode ser comprovado por imagens, e os ucranianos compartilham seus sucessos regularmente. Os mísseis, como vemos no vídeo, não conseguem adquirir o alvo. Os sistemas deles ficaram mais eficientes. Existem 2 grandes empresas. Tem o Lutik, que é produzido pela Antonov, o FP-FP1, que é produzido pela Firepoint. Essas 2 empresas, junto com outras como o UJ-20 e 2, etc., não vou listar todas para você. Eles conseguem produzir entre 250 e 400 sistemas de longo alcance por dia, ou seja, com alcance acima de 1.000 km de distância. Moscou está mais próxima, mas não se pode seguir em linha reta, sendo necessário fazer zigue-zagues para evitar áreas de defesa aérea. E, de qualquer forma, Moscou tem 3 redes concêntricas de defesa pelas quais os ucranianos passam hoje de uma maneira que não é inesperada, porque foi exatamente isso que eu já tinha anunciado para vocês nos vídeos anteriores. Desde o final do ano de 2025, eu sabia da chegada dos diferentes tipos de mísseis. Tem muitos outros que ainda vão chegar. Já expliquei sobre a furtividade implementada com revestimentos furtivos em vários vetores. É uma furtividade de baixo custo, não é a furtividade à moda americana, com 1 litro de tinta a $50 mil. Ainda assim, é eficaz, ucraniano, eficiente e mais barato do que conseguimos fazer. Está sendo produzido em massa. É preciso imaginar que os FP1 custam $55 mil. Os Lutik custam $170 mil. Estamos falando de equipamentos que custam menos da metade do preço do míssil de cruzeiro mais barato, que vai de 2 a 3 vezes menos longe do que o que desenvolvemos e fornecemos aos ucranianos. Penso nos mísseis Scalp e, quem sabe, nos Taurus alemães, se os alemães mudarem de posição. Quais as perspectivas? Os ucranianos seguirão ampliando sua produção. Eles vão ter cada vez mais sistemas, cada vez mais vetores, pelo que vemos com uma eficácia que vai melhorar. Enquanto do lado russo há menos defesa aérea, eficácia e estoques de mísseis de defesa aérea no nível mais baixo. Eles ainda não criaram interceptadores, como os ucranianos fizeram com os Sting P-1000, que hoje destroem mais de 90% dos Shahed, sendo pequenos e de baixo custo. Pois bem, os russos, usando mísseis que custam uma fortuna, interceptam apenas 60% dos vetores ucranianos. Mas como agora vocês têm cada vez mais outros vetores, cada vez mais eficientes que vão chegar, e obviamente, a gente imagina que para a Rússia isso vai ficar cada vez pior, que a economia deles vai ficar cada vez mais prejudicada, que as fábricas deles vão ser destruídas em proporções cada vez maiores. Sabendo, como eu disse no vídeo na LCI, que os russos têm problemas de abastecimento, os ucranianos só adquirem sistemas comerciais, como GPS e câmeras facilmente encontrados no mercado público. Os russos, para terem sistemas equivalentes,
precisam contornar as sanções e encontrar parceiros intermediários. Isso custa muito mais caro para eles, demora muito mais tempo e eles não têm certeza sobre o ritmo de abastecimento. E além disso, também vemos a importância dos alvos de cada um dos lados. A Rússia, nesses últimos ataques à Ucrânia, e especialmente a Kiev, atingiu a Lavra de Kiev, que é a catedral histórica fundada há mais de 1000 anos e que realmente representa a ortodoxia eslava em todo o mundo. No mesmo dia do ataque, eles também atingiram estações de tratamento de esgoto. Eles atacaram um mercado de antiguidades que é incrível, era um verdadeiro museu. Eles atacaram um estúdio de cinema onde havia figurinos do século XVIII que foram destruídos. Quando russos atacam, miram civis e o moral, cometendo crimes de guerra. Já os ucranianos atacam alvos legítimos e eficazes na guerra. Ou seja, as infraestruturas que impactam a economia russa e a capacidade da Rússia de financiar sua guerra. 40 do preço. O orçamento russo vem do petróleo, do gás, da energia. Então, quando eles atacam isso, obviamente, estrategicamente, estamos nos aproximando do momento em que a Rússia não será mais capaz de financiar esse esforço de guerra, que de qualquer forma já é um fracasso e quanto mais cedo acabar, melhor. Eles atacam as infraestruturas militares. Eles atacam fábricas, atacam depósitos de munição, como vimos recentemente perto de São Petersburgo. Eles vão destruir navios militares. Eles vão destruir centros de comando. Eles vão destruir aeroportos, vão atacar aviões. Esses são alvos legítimos, e existe uma estratégia. Obviamente, são alvos estratégicos. Os ucranianos não agem por vingança como fizeram os russos esta manhã, após o ataque que tivemos ontem em Moscou. E bem, eles atacaram navios civis no Mar Negro, porque são os russos. É isso. Então, aí vemos um desequilíbrio que está aumentando. A Rússia, enfim, passa a ser vista como sempre deveria. Um Estado imperialista, perigoso para seus vizinhos, que quer atacar sua autonomia, sua soberania, desde 1992, quando eles atacam seus vizinhos. Começando pela Guerra da Moldávia, depois tudo o que vimos com a Chechênia, com a tomada das ilhas ucranianas. Já faz relativamente muito tempo a não devolução das ilhas. Sobre os países bálticos, sobre os rios que os separam dos países bálticos, tudo isso já era uma agressividade. Desde o início dos anos 90, a Rússia é agressiva. A Ucrânia tenta ser independente há 4 séculos. Hoje, essa é a guerra de independência deles e será um sucesso. Vamos ver até onde conseguem recuperar seus territórios. Em breve farei um vídeo sobre isso. O sul realmente está virando uma ilha. Ou seja, a Crimeia está cada vez mais difícil de ser abastecida. Todos esses ataques reduziram em mais de 70 os canhões que podem acessar a Crimeia. Há linhas ferroviárias que foram atingidas para impedir a logística para o sul. Por isso, a frente sul, principalmente rumo a Zaporíjia, está muito mais favorável para os ucranianos avançarem e retomarem território. No Donbass, a continuidade territorial e as estradas dificultam o colapso dessa frente, porque realmente ali, bem, você não pode destruir todas as estradas porque está em um território terrestre, mas por outro lado, no sul, você tem uma rodovia, uma ferrovia, e isso está ao alcance dos drones ucranianos, de forma contínua. É por isso que hoje há uma dificuldade russa em manter o sul, e há uma dificuldade em abastecer a Crimeia. Acredito que chegaremos a um ponto em que a guerra será tão impopular que o dinheiro aumentará de qualquer forma, devido aos esforços de Firepoint e seus colegas. A Rússia terá que desistir da guerra, quanto antes melhor, especialmente antes do inverno. Os russos sabem disso, pois para eles é o oposto. Se eles aguentarem até o inverno, sabem muito bem que os ucranianos vão ter muita dificuldade para suportar o inverno em termos de aquecimento, em termos de eletricidade, porque, mais uma vez, isso é crime de guerra e, portanto, ataque contra civis. É isso. Em breve, vou fazer para vocês alguns resumos sobre o que eu pude ver e, principalmente, aquela famosa entrevista que fiz com um dos comandantes dos ataques de longo alcance, que se chama Casper. Eu tinha prometido esse vídeo para vocês há algum tempo. Houveram algumas questões de segurança nesse meio tempo e também a tradução, que leva um pouco de tempo. Mas o vídeo será compartilhado muito em breve e aí vocês vão entender um pouco dos bastidores. Por que venho anunciando isso há um tempo? Porque tenho contatos que me mantêm informado. Mesmo compartilhando parte do que sei, continuaremos divulgando informações gradualmente. E às vezes é complicado porque eu não sei o que eu sei que deve ser público e o que eu sei que deve esperar para ser colocado em prática antes de ser divulgado. É isso. Então, eu espero que, de qualquer forma, os próximos dias sejam tão gloriosos quanto os últimos. Os memes que a gente vê na internet são bem legais. E eu estou convencido, e anuncio para vocês, que certamente haverá muitos outros.
Até muito em breve.